Boa noite, pessoal. Nossa aula 3 de geometria descritiva, tá? Hoje a gente vai fazer um balanço que foi visto na última aula, nas primeiras aulas, e fazer exercício, tá certo? Lembrando, né, que você já tem ciência que nossa primeira avaliação vai ser a apresentação da planta, né, da proposta, e a maquete a ser fabricada usando qualquer tipo de material que vocês queiram. Geralmente a proposta é que seja feita com palito de picolé, né, mas ela pode ser feita com outros tipos de material. Então, vamos lá, deixa eu compartilhar com vocês a tela. Muita chuva hoje por aqui. Então, vamos lá. Então, a base da nossa disciplina, né, vai ser a gente obter as projeções, né? Quem vai chamar das vistas, né? As vistas ortogonais, né? Do primeiro e do terceiro diedro. Então, quando a gente se fala em projeção, né, nós precisamos entender o que é essa definição, né? Ele fala aqui, ó, que... Vou só ligar a prancheta aqui, que ela terminou desligando aqui o cabo. Somente. Ok, chegou. Então, projeção é o processo pelo qual incide raios sobre um objeto em um plano chamado plano de projeção, certo? Então, você vê isso muito nas outras disciplinas, né? Chamado de componente, né? Componente da força do eixo X, componente, né, do vetor no eixo Y. Então, são as projeções em cada eixo. Então, lá, a projeção do objeto é a representação gráfica do plano de projeção, certo? Então, como os objetos têm 3 dimensões, o pessoal aí de desenho técnico, né? Nós teremos a perspectiva, né? Que é uma forma de você representar as 3 dimensões em um papel. Então, existe uma certa deformação no desenho para que você consiga visualizar. Então, sua representação no plano bidimensional através de alguns artifícios de desenho. Então, eu tenho o plano de projeção, eu tenho um objeto, eu tenho um raio projetante e eu tenho um centro de projeção. Se a gente puder representar isso numa figurinha, ela pode ser classificada da seguinte forma. Então, ao incidirem sobre uma placa opaca, os raios solares produzem sobre a superfície de um piso claro uma figura escura. Aqui chamamos comumente de sombra. O contorno da sombra nada mais é do que a projeção do contorno da placa na superfície do piso, né? Então, tem, ó, o plano de projeção é a minha superfície do piso, o objeto é a própria placa, o raio projetante são os raios solares e o centro de projeção é o Sol, né? Então, centro de projeção, Sol, raio projetante, raio luminoso, eu tenho o objeto, tenho o plano de projeção, que é o piso, e tenho a projeção, que é a sombra, né? Propriamente dita, certo? Isso é só para a gente constar esse conceito aqui. Vamos lá. Dando sequência, outro exemplo, ó, as imagens que vemos numa tela de cinema
são as projeções dos fotogramas contidos na fita de celulose, quando sobre eles incidem os raios luminosos emitidos pela lâmpada de projeção, do projetor. Então, é a mesma coisa. O plano de projeção é a tela, o objeto são o fotograma, o raio projetante são os raios luminosos e o centro de projeção é a lâmpada, né, do projetor. Então, o conteúdo da sombra, assim como as imagens produzidas na tela, são figuras projetadas em superfície em projeção. Certo? Isso é só informação. Pronto. Agora, relembrando a aula passada, né? Nós já falamos sobre o ponto. Então, projeção de um ponto. Então, hoje é a oportunidade de não ficar nenhuma dúvida sobre o traço, né, da épora. Então, vamos lá. Então, ó, quando olhamos a épora, temos que lembrar, né, lembrando que a representação da épora é esta aqui, né? É uma forma de até de economizar espaço na hora de desenhar. Boa noite. Falando. Então, temos que lembrar que o que vimos é a projeção do ponto P e não P, certo? Isso aqui é a minha projeção horizontal, que é o P', e a minha projeção vertical, que é o meu P2'. Certo? Então, o que a épora ela mostra para o observador não é o ponto, e sim as projeções do ponto, né? Porque são duas componentes. Concluímos, então, que quando a cota, que é a distância entre o plano e a linha de terra, você precisa gravar isso, essa distância aqui, ó, a distância de P2, então aqui, ó, essa aqui é a minha cota. E está acima da linha de terra, terá um valor positivo. E quando o afastamento, que é essa distância da linha de terra até P1, aqui é o nosso afastamento. Então, quando o afastamento é positivo, afastamento positivo, e cota também é positiva, significa que o meu ponto está situado no primeiro diedro, aqui em cima. Quando ocorrer a rotação do plano horizontal sobre o plano vertical, a minha componente horizontal vai ficar embaixo, porque ele possui afastamento positivo. E aqui, a minha projeção vertical fica em cima, porque a cota também é positiva. Certo? Então, cota positiva, a projeção em cima, cota, ou afastamento positiva, a minha projeção ela fica situada abaixo. Já no segundo diedro, né, eu estou aqui nesse lado de cá, o que é que eu tenho? Eu tenho que o meu afastamento, aqui, ó, ele é negativo. Vou botar um sinalzinho de menos aqui. Negativo. Já a minha cota, ela é positiva.
Então, se eu possuo afastamento positivo e cota, desculpa, nesse caso o afastamento é negativo, né? Está à esquerda. Afastamento negativo e a cota está acima, eu estou localizado no segundo diedro. Quando acontecer a rotação, veja como não tem nada do lado de cá, desse plano aqui, ó. Não vai aparecer nada aqui embaixo. Vai ficar vazio. E esse ponto P', ele vai subir. Então, a gente já sabe, né? Quando eu tenho cota positiva, ele vai ficar em cima, certo? E nosso caso agora, como o afastamento ele é negativo, ele também fica em cima. Cuidado, que nem sempre P' fica abaixo de P2'. Vai depender se o afastamento for maior do que a cota em módulo, aí ele fica em cima, né? Porque isso aqui vai ter a ver com o giro, né? Então, ó, vale lembrar que quando a cota é positiva, está aparecendo acima da linha de terra, e o afastamento negativo também está acima, e é para baixo quando ele é positivo, tá certo? Por conta da inversão do sinal aí. Já o terceiro diedro, nessa região aqui, eu tenho inicialmente o meu afastamento negativo, porque ele está à esquerda, e eu tenho a minha cota também negativa, porque está abaixo. Né? E aí, nesse caso aqui, você vê que a minha projeção vertical fica lá embaixo, por conta do meu afastamento. Né? E a minha cota negativa. Então, note que a cota aparece abaixo da linha e o afastamento acima, né? Afastamento negativo, ela vem para cima, cota negativa, ela vai para baixo. No quarto diedro, eu tenho afastamento positivo, afastamento positivo e cota negativa. Né? O afastamento quer dizer que direita ou esquerda, e a cota acima ou embaixo. Então, aqui eu tenho a localização do quarto diedro. Né? E aí, quando você analisa a rotação, como não tem nada nesse plano de cá, nada nesse plano de cá, e nem nesse plano aqui de cima, nenhuma projeção, quando eu fizer a rotação, os dois pontos, ou melhor, as duas projeções, elas ficam localizadas na parte inferior, no plano vertical inferior. Plano vertical superior, plano horizontal anterior, ou seja, antes da linha de terra, e o plano horizontal posterior à linha de terra. Certo? Então, aqui você tem a representação das projeções, ambas na parte inferior da linha de terra. Né? O afastamento positivo e a cota negativa.
Vamos fazer um exercício aí? Vamos. Vou dar 3 minutinhos para gente fazer. Só liberar a entrada aqui para Felipe. Então, ó, o exemplo pede: construa a épora de um ponto 1, 5 e menos 3. O que a gente precisa lembrar? A gente precisa lembrar, veja que toda aula eu repito isso. Esse primeiro elemento aqui é a nossa abscissa. Para que serve a abscissa? Para indicar o deslocamento horizontal ao longo da linha de terra. O segundo elemento é o nosso afastamento. Afastamento. E o terceiro elemento é a nossa cota. Tá certo? Então, só de olhar estes dados aqui, em qual quadrante ele está? Ó, eu sei que afastamento, ele pode ser positivo, quer dizer, à direita. À direita. Afastamento negativo, negativo, à esquerda. Cota. Cota positivo está acima. E cota negativa está abaixo. Então, nosso caso aqui, ó, eu tenho afastamento positivo e cota negativa. Então, se eu sou positivo e negativo, aqui é o primeiro diedro, segundo diedro, terceiro diedro, quarto diedro, quadrante, né? Sentido, é o sentido anti-horário. Então, aqui eu tenho mais e mais. Aqui eu tenho menos e mais. Aqui eu tenho menos e menos. E aqui eu tenho menos e mais. Então, melhor, mais e menos, né? Porque primeiro eu estou falando o afastamento. Pronto. Então, pelos dados aqui, eu posso identificar que ele está situado no quarto quadrante. Ou o quarto dedo, na verdade, né? Então, vamos desenhar aqui a nossa épora, né? A nossa épora. Nossa épora. Menos aqui e menos aqui. Então, imaginando que o meu zero seja aqui. Aqui seja o meu zero. A minha abscissa, ela indica se a minha linha ela está à direita ou à esquerda. Como é positiva, ela vai estar aqui à esquerda, à direita. Então, ele está nesta linha aqui, ó. Nesta posição aqui. Aqui, daqui
para cá tem uma unidade. Vamos lá. Então, o que é que eu tenho? Então, inicialmente, eu tenho que o meu pelinha, né? O pelinha é dado pela distância do afastamento, né? Porque lembrando aqui, ó, puxa nada de repetir. Eu estou nesse ponto aqui, P. Então, nessa direção aqui, eu tenho P linha. E aqui eu tenho a distância P2. Então, daqui para cá, eu tenho 5. E daqui para cá, eu tenho 3 em módulo. Então, veja que 5 é maior. Ó, P' está aqui, né? P2' está aqui. Então, eu posso desenhar P' aqui, P2'. P2 linhas. E o P', como 5 é maior que 3, quando eu girar, ele vai ficar embaixo. P'. E a minha resposta, você vai ligar os dois pontos, que é um segmento que liga os dois pontos daqui para cá. Daqui para cá vale 3. E daqui até lá embaixo vale 5. Certo? Então tem cuidado aí que se o meu afastamento for menor do que a cota, a minha projeção horizontal fica em cima. Tá certo? Imagina que se fosse, por exemplo, aqui, ó, o ponto B. O ponto B, 2 menos 3 e 5. Tente fazer esse ponto aí. O ponto B, 2 menos 3 e 5. Vou marcar aqui 5 minutos aqui. Primeiro, vamos tentar localizar qual é o quadrante que ele está, né?
Vamos lá? Deixa eu apagar aqui. Então, vamos fazer a mesma metodologia. Eu vou só apagar aqui, por exemplo. Aqui. A primeira coisa que tem que saber é que se é 2, ele vai estar situado aqui, um pouco mais para cá. Se aqui é 0, daqui para cá, vai ser 2. Ó, afastamento negativo. Deixa eu só me localizar aqui que a canetinha sumiu do negativa. Eu estou aqui. Eu estou à esquerda. Cota positiva. Eu estou acima. Então, significa que eu estou no segundo quadrante aqui, ó, nesse pedaço aqui. Então, se eu estou nesse ponto aqui, ó, aqui, daqui para cá é -3 e daqui para cá é 5. Então, aqui eu tenho P', vou chamar B', e aqui você tem P2'. Então, eu já sei que as duas vão estar em cima, né? Porque eu não tenho nada no segundo, nem no terceiro, nem no quarto. Então, já sei que não vai ter nada desenhado aqui embaixo. Quem é que vai ficar em cima? Nesse caso, quem vai ficar em cima é quem tem, né? Ou aqui, ó. Ele vai girar 3, aqui é 5. Então, o B2' vai ficar em cima. Aqui eu tenho B2', e aqui o B, uma linha. Então, o meu segmento que vai ligar os dois pontos está aqui em cima. Né? Então, veja, uma coisa é as duas projeções estiverem acima da linha de terra ou abaixo. E a outra coisa é saber qual é que está acima da outra, né? Aí vai depender e você vai comparar o afastamento da projeção horizontal com a cota da projeção vertical. Quem for maior em módulo, fica acima. E se for igual, aí fica uma sobre a outra. Ela é pontos, né, que ocupam a mesma posição. As projeções são congruentes. Beleza? Então, isso aí foi visto nas aulas passadas aí e ficou alguns exercícios para testar em casa. E agora? Então, olha só. Na questão, essa questão 2, se eu não me engano, o ideal dessa questão é que essa questão fosse realizada no papel milimetrado, né? Mas como não é milimetrado, vamos tentar medir esta dimensão. Deixa eu pegar aqui uma régua. Eu não estou achando minha régua.
Eu tinha, deixa eu ter uma régua aqui dentro do Tem, achei. Ó. Ó, peguei uma régua, tá? E a gente vai medir. Tá certo? Porque ele quer que você determine as coordenadas do ponto P, no caso. Então, a primeira coordenada, que é a nossa abscissa, eu tenho que medir. Eu vou até que pintar de uma cor aqui, ó. Eu vou determinar quanto vale essa distância aqui, ó. Essa distância aqui. Se fosse no papel milimetrado, é só contar os quadradinhos. Então, eu vou medir aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Pronto, aqui. O zero. Na minha aqui, tá dando 2,5 2,55. 2,55. Será que eu medi certo? Eu medi. Então, aqui na nossa visão aqui, tá? Na tela aí. Pode ter uma certa ampliação, né? Deixa eu ver se tem aqui. Não. Oxe, mudou a tela. Cada lugar vai dar uma diferença diferente aqui, ó. Então, eu vou adotar 2,5. 2,5. 2,5. Certo? Vamos medir agora, né? A distância da projeção horizontal, né? Ó, essa distância daqui, da horizontal para cá, é o nosso afastamento. E a distância daqui para a projeção vertical é a nossa cota. Vamos lá. Só que no caso seria menos, né? Menos 2,5, tá? Só. Menos 2,5 porque está à esquerda. Aí vamos medir agora na vertical, né? Na vertical é o nosso afastamento. Então, na vertical aqui, na minha conta aqui está dando 4. 4. Menos 4, né, galera? Por quê? Porque para que a projeção horizontal fique em cima, ela tem que estar situada à esquerda. Já a minha cota, ela está situada embaixo, a cota também tem que ser negativa. Então, se a gente medir a distância agora, a distância para baixo, está dando menos 8. Menos 8. Então, as coordenadas do ponto P seria menos 2,5, está à esquerda, né, da origem da linha de terra, menos 4, porque está acima, e menos 8, porque está abaixo a projeção. Então, ó, a distância de P' até a linha de terra é o nosso afastamento.
E a distância de P duas linhas até a linha de terra é a nossa cota. Então, para que a cota seja, desculpa, para que a projeção seja acima, o meu afastamento tem que ser negativo. E no caso da cota, o mais fica em mais e o menos fica embaixo. Entendemos aí? O que é a abscissa, o que é o afastamento e o que significa a cota, né? Eu acho que vai ficar mais fácil agora de trabalhar depois de ter visto esta divisão também. Ai. Vamos lá. Deixa eu reativar aqui a página. Essa é mais fácil, né? Essa é tranquila. Se a gente fosse fazer uma prova normal, né? Uma prova tradicional, né? Não fosse realizar a atividade, né? O trabalho, o projeto, né? A primeira questão da prova seria essa aí, desenhar em épora, certo? Os pontos tais, 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 tá? E aí, se por acaso fosse uma pergunta com letra A, B e C, aí teria exatamente essas opções aí de pergunta. E aí, pessoal, que quadrante está localizado este ponto? Vamos lá, essa é rapidinha. Para saber o quadrante, né, ou o diedro, basta analisar o sinal do afastamento e da cota. Então, isso aqui quer dizer que está à esquerda. Isso aqui quer dizer que esteja acima. Ó, à esquerda e para cima só pode ser o segundo diedro. Entendido? Alguém já pensou sobre o trabalho, pessoal? Sobre o que vai ser? Porque, assim, teoricamente, o tempo para a segunda prova é menor, é mais curto do que o tempo para a primeira prova. Certo? Então, quanto mais cedo vocês definirem qual é o projeto de vocês, certo? Porque lembra, a maquete tem que ser de acordo com a proposta apresentada. A avaliação vai ser exatamente essa, né? O que é a expectativa e a realidade. Né? Então, quanto mais cedo vocês fecharem o projeto, inclusive em relação às medidas, tá? As dimensões. Tá?
Então, assim, não adianta chegar dizer que a sala do seu imóvel tinha 2 por 3, e quando você vai fazer a proporção lá na maquete, está 5 por 4, né? Ou seja, não está respeitando a escala do desenho, certo? Então, a gente precisa ter esse cuidado aí. Eita, Paulo, peraí que eu fechei aqui o chat. Pronto. Paulo está dizendo que já resolveu, né? E vai definir aí com Laís a parede dela. Então, por quê? Porque lembra que para a segunda avaliação, né? Apesar que a gente vai ter feriado, né? Mas não atinge a gente, né? Eu acho que nenhum feriado pega a gente, né? Ó, 7 é quarta-feira. Dia 12 é quarta-feira. Dia 15. Provavelmente no dia 15 de novembro, aí pega a gente. Certo? 15 de novembro, né? Porque deve ser imprensado. Certo? E aí depois acaba. Então, assim, vocês vão ter praticamente, a nossa prova vai ser do dia 25 de outubro. Veja que a gente tem tempo ainda, mais de um mês para a prova, certo? Mas, em compensação, para a segunda prova, que é no dia 6 de dezembro, né? Você vai ter menos tempo. Você vai ter em torno de 40 dias. Então, assim, tenta o quanto mais rápido, né, definir, né, o projeto, as dimensões, certo? Eu dou uma dica, né? Tenta fazer sei lá, Minha Casa Minha Vida aí, né? É verdade, né? Porque você pega uma casa, um apartamento de 50 metros quadrados, 45 metros quadrados, ou às vezes um kitnet, o cara quer pegar um kitnet, pode ser um kitnet também, não tem problema nenhum, certo? O importante é que eu preciso saber, né, qual é a área do empreendimento, certo? A área do empreendimento. Não vou cobrar questão de recuo, né? Essas normas aqui do Código de Obras, não vou, né? Porque não é nosso objetivo, mas apenas a questão da, da maquete, né? Claro que a maquete em si, quem tiver certa habilidade manual, pode fazer alguns acessórios da maquete, né? Uma cama, um sofá, uma mesa, certo? Só alguma coisa para, né, representar. Uma dica, vou dar logo aqui agora a vocês podem fazer um adesivo, né? Um adesivo, né? Do próprio aplicativo, você pode fazer o adesivo dos equipamentos e colar. E para quem está olhando de cima, ver a visão das peças, certo? Então, eu acho que para quem quer dar o pulo do gato, né? Já imprime lá a visão superior do quarto, por exemplo. A cama, o guarda-roupa, né? Lembra que é vista de cima. Então, se é vista de cima, o que é que eu vejo? Eu vejo a cama, a parte de cima da cama e a parte de cima do armário, do guarda-roupa. Eu não vejo as portas, certo? Então, cuidado com a representação aí. Quem tiver mini pequeno, tiver umas camas, umas mesas para colocar, qual o problema? A questão da escala, tá certo? Então, quem consegue fazer no papel, né, escala bonitinha, é só imprimir e colar na base do empreendimento. Lembra que geralmente a gente usa para parede, tá certo? Parede 15 centímetros, tá certo? É a espessura da parede, 15 centímetros. Então, na hora que for fazer a parede da casa com palito de picolé, certo? A ideia considera que a parede,
o palito deitado é a espessura da parede da casa, para estar evitando de cortar ou aumentar a largura. Então, as suas dimensões a serem adotadas tem que ser proporcional à largura do palito. Ou seja, a sua escala vai ser que cada largura do palito corresponde a 15 centímetros. Aí você converte isso numa continha de regra de 3 e consegue calcular a sua escala para fazer a maquete. Eita, tô arriado hoje. Beleza, gente? Então, vai só. Eu vou preparar aqui a atividade hoje, tá certo? E já eu mando para o grupo o arquivo PDF e coloco lá no portal, tá certo? O pessoal de desenho técnico, semana passada eu tive um probleminha de internet, não conseguimos ter a aula. E também, como eu viajei na quarta, também não consegui gravar a aula. Então, amanhã a gente faz a aula normal, certo? Sobre a questão das projeções, é mais ou menos adiantar a aula de hoje. Beleza? Ok, professor. Pronto. Qualquer dúvida, manda o zap aí. Eu vou salvar aqui, vou formatar aqui a atividade e mando para você já. Deixa eu parar a gravação aqui. Ok, professor. Essa aula vai estar disponível lá no